subisse, né? Chamar Rogério Souto, mas eu quero que você fique bem à vontade, amor, aqui nessa sala. Quero dizer que o Senhor tem falado na minha vida, através da sua vida. Então, permita que o Senhor te use, que você seja o canal do fluir dele, porque sabe aquele ditado que diz, né? Quem mora com você é que te conhece. E eu te conheço. Então vem para cá, com muito prazer, que eu chamo você para estar transbordando, para estar falando, trazendo algo do alto para a sala, para a família do transbordo. Vem para cá, marido, fica à vontade. Seu microfone está fechado, hein? Eu abri ele agora. Abri. Hein? Bom dia a todos, graça e paz, amém. Essa mulher me coloca nessas missões, meu Deus do céu. Aí a gente já tem tanta preocupação, né, com tanta coisa lá no ambiente de trabalho, e aí somam mais algumas coisas aqui. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, ela nem me ama tanto assim, né? Puxa, mas na verdade não, queridos. Ela me ama mais do que eu imagino. Bom, eu venho aqui para estar trazendo mais um momento aqui de reflexão para as nossas vidas, e eu vou falar um pouquinho sobre Dorcas, lá no capítulo 9 de Atos, a partir do versos 36. E eu estava imaginando assim, puxa, o que eu poderia colocar de título para essa mensagem, né? E a mensagem que veio é assim, ó, quando o legado te resgata. Você pode falar para você mesmo, o meu legado vai me resgatar, em algum momento. Em algum momento. Mas para que você deixe um legado, querido, o que você não pode fazer é ficar inerte, é ficar parado, é ficar adoecido, é ficar estagnado. Bom, mas vamos lá. Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36, diz assim, ó. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lídia ficava próximo de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, o levaram no aposento no andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorca havia feito para ela enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto, em seguida ajoelhou-se e orou, dirigindo-se à mulher morta, ordenando-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Amém? Eu tenho a oportunidade de estar trabalhando num lugar onde eu tenho acesso à estrada. E um tempo atrás eu vi algo assim que me chamou muita atenção. Eu vi um caminhão reboque, aqueles caminhões gigantes para rebocar ônibus, caminhões pesados. Mas esse caminhão reboque, ele estava sendo rebocado por um outro caminhão. E aí, quando eu vi aquela cena assim, eu falei assim, nossa, que coisa mais estranha é essa? Um caminhão que é construído, projetado para socorrer, nesse momento ali agora, ele é que está precisando ser socorrido. Puxa vida, que situação, né? Onde você precisa de um equipamento desse, agora o equipamento deixou na mão. Mas, de qualquer forma, ele estava sendo rebocado para um lugar para fazer manutenção. E aí o que me chama a atenção é que aquele caminhão ele tem algo assim parecido com a vida dos líderes, com a vida de pastores, com pessoas que têm responsabilidade no ministério, e responsabilidades pesadíssimas, porque aquele caminhão era de super dimensão. E eu fiquei imaginando assim, puxa, como às vezes acontece isso na vida de alguns líderes, pessoas com a capacidade enorme de ajudar e socorrer pessoas, mas que em algum momento, por alguma situação, por falta de manutenção, acaba
tendo problemas que vão se acumulando e, se não vigiar, queridos, acaba enguiçando pelas estradas da vida. Eu quero te dizer nessa manhã, querido, se tem alguma coisa aí te perturbando, antes que faça com que você fique enguiçado, para que venha somente uma outra ferramenta também de grande dimensão venha a socorrer, né? Porque às vezes situações de pessoas com grandes responsabilidades, às vezes ela tem dificuldade para quem que ela vai falar dos seus males. E é difícil, porque grandes líderes, ou também, quando eu falo grandes líderes, eu estou falando para homens e para mulheres. E às vezes pessoas que têm dificuldade de externar aquilo que está passando aqui dentro, aquilo vai te remoendo, vai te adoecendo e, se bobear lá na frente, traz uma sequela muito pior do que você imagina. Eu estava lendo um artigo que dizia que as doenças muitas vezes procedem de emoções não processadas. Às vezes basta uma discussão, um assunto que às vezes é muito tocante dentro de um ambiente, e assunto que, se não tiver maturidade, às vezes é mal interpretado por quem está ouvindo, porque muitas das vezes pode se achar uma cobrança injusta, e às vezes pode falar algo que envenena mais do que imagina. E aí, queridos, emoções não processadas vão gerando sequelas. E você fica imaginando que na vida de Dorcas, essa mulher, ela atendia um povo, uma faixa seleta, né, de mulheres que já não tinham recursos. E por ela fazer aquilo ali com tanta dedicação, com tanto amor, o legado dela foi se criando ali. A ponto de, quando ela ficou doente, o que chamou mais a atenção ainda, o desespero daquela comunidade, era a falta que ela estava fazendo dentro daquele lugar. E às vezes a gente fica pensando assim: puxa vida, e se eu partir? Será que pessoas vão sentir tanta falta assim de mim? Talvez você fique pensando assim: poxa, já, mas é porque eu não consigo produzir da forma que eu queria, atender da forma que eu queria. Queridos, aquela mulher tinha linha e agulha e algo chamado, uma virtude muito grande chamada força de vontade para fazer alguma coisa. Às vezes você pode não ter recursos financeiros muito grandes, mas você, se você tiver força de vontade para ajudar o teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, você já está criando um legado, você já está fazendo algo de diferente, você já está sendo relevante. E não precisa, às vezes, você ser o tal, mais preparado, basta ter força de vontade, porque a palavra de Deus diz que o Senhor busca, né, aqueles que têm um coração voltado para a obra. Você imagina que grandes líderes lá atrás, às vezes, eles estavam fazendo coisas assim que pareciam que não era tão relevante, mas já chamava a atenção do Senhor, porque o Senhor busca esses que estão fazendo alguma coisa. Então, se você ainda não é, peça ao Senhor para que o Senhor coloque no seu coração o desejo de fazer algo pela vida de alguém, queridos, e eu tenho certeza que um legado vai estar nascendo. Mas ainda falando sobre essas questões de emoções que não foram bem processadas, tempo atrás eu estava assistindo uma matéria, e essa matéria falava de uma serpente no deserto. E essa serpente, ela tinha um problema interessante, né? Ela tinha um problema e uma grande virtude. O problema dela é que ela não enxergava. A virtude dela é que ela tinha uma capacidade muito grande de captar odores no ambiente. E essa serpente, ela estava numa parte lá do deserto onde tinha um oásis. E nesse oásis tinha uma parte lá gramada, e ali tinha bem um camaleão. E essa serpente, ela vem em direção a esse camaleão, e quando eu estava vendo a matéria, eu fiquei pensando assim: esse camaleão vai correr. E o camaleão não correu, querido. O camaleão ficou verdinho, mais verdinho da cor daquela grama. E aquela serpente veio e passou por ele. Aí eu falei assim: se deu bem, teve livramento esse camaleão. Porém, queridos, a virtude dessa serpente era captar odores. Então, toda vez que ela colocava a língua para fora, ela sabia o que tinha em volta dela. E ela foi embora. Lá na frente, ela parou.
ela parou porque ela tinha captado o odor daquele camaleão. E quando ela voltou, eu falei: agora o camaleão vai ter que correr. Mas o camaleão ele estava tão verde da cor da grama que se a câmera não desfocasse dele por completo e tentasse voltar para cima dele lá, você já não sabia quem era grama, quem era camaleão. Mas a serpente, queridão, ela não se confundiu com grama e com camaleão, ela foi certinho lá onde estava o camaleão, porque ela tinha percebido o odor dele. E quando ela percebeu o odor dele, ela foi bem lentamente até ele. Ele tentou ainda crescer para ganhar massa corporal, tentando intimidar ela, mas ela não enxergava. Isso não ia fazer diferença. E aí, o que aconteceu? O camaleão inoculou veneno nela, naquele camaleão, a cobra inoculou veneno no camaleão. O camaleão, que estava muito verdinho, da cor da grama, ele foi começando a perder a pigmentação verde, foi ficando acinzentado, acinzentado. E daqui a pouco ele caiu e a serpente, com muita calma, sem pressa nenhuma, veio, comeu aquele camaleão e foi embora. Eu desliguei a televisão e fui dormir chateado com aquilo. Falei: poxa vida, o camaleão tinha mais velocidade, ele podia ter ido embora, mas não foi. Mas ele estava se garantindo na camuflagem dele, né? E aí o Senhor depois foi me fazendo eu entender, voltar àquela cena. E muitas das vezes faz com que a gente tenha esse mesmo quadro, né? E eu fiquei pensando e meditando sobre aquilo, e entendendo que nós somos o camaleão, a grama é a igreja, e às vezes você, por estar ali dentro da igreja, você está dentro do ambiente seguro. Porém, a serpente, queridos, ela te identifica ali aonde você está. E às vezes, algumas situações que acontecem, fica mais fácil para ela rastrear quem está mais propício a ser inoculado. Como assim, Rogério? Tem coisas, queridos, que às vezes a tua tristeza, a tua decepção, a tua frustração, ela vai evidenciando o teu estado de espírito. E o inimigo, queridão, ele não sonda o teu coração, mas ele capta exatamente para onde você olha, o que você fala, os seus particulares, ele também está sabendo. Então fica mais fácil para ele acertar o alvo. E depois, queridos, que ele te envenena, seja sendo usado por alguém que está muito próximo de você, você exatamente vai perdendo essa essência da igreja, você vai perdendo essa comunhão com o Senhor. E quando eu estava vendo aquilo, eu falei assim: meu Deus do céu. Aí eu fui dar uma olhada para saber como é que era a questão do soro antiofídico, né? Quando acontece isso. E aí é algo interessante, porque o soro, para ser criado, ele precisa ser extraído da serpente, inoculado no cavalo. Há um processo depois de destilação, porque aí separa o plasma. E o soro, agora ali, ele pode ser aplicado para quem foi picado pelo animal, e agora vai acontecer uma reação no nosso corpo, e isso aí vai sarar o efeito do veneno. Mas entendendo que tem alguns tipos de veneno interessantíssimos, né? Tem o veneno citotóxico e o neurotóxico. O neurotóxico é um veneno que, quando a serpente inocula na gente, o neurotóxico ele tira primeiro os movimentos da face e também bloqueia a tua respiração. Eu fiquei pensando assim: nossa, como é terrível isso, porque agora você deixa de louvar. Se a gente for para o mundo espiritual, a gente deixa de louvar e deixa também de poder externar aquilo que está nos ferindo. Olha que coisa terrível, você vai ficando bloqueado por causa de situações, às vezes, emocionais, equiparado à questão do veneno. E tem um outro veneno também que é terrível, ele é mais cruel, porque é o veneno citotóxico. O citotóxico ele vai diluindo as artérias, vai diluindo o tecido. E, em alguns casos, é terrível, porque quando ele causa uma hemorragia externa, quem estiver perto de você vai te falar assim: puxa, você está bem sangrando por fora aí, precisa tratar desse problema aí. Isso fica visível, né? Que às vezes você fica pensando, alguém que está do seu lado, você vê o comportamento dela, está mais triste, está mais abatida, a cabisbaixa, ela está sangrando e às vezes é visível, está por fora. Mas o problema é quando acontece uma hemorragia interna. Interna, queridos, somente o Espírito Santo do Senhor mesmo para poder saber e te trazer aquilo ou revelar a alguém aquilo que você está sentindo, porque é interno. E quando você está perdendo esse sangue
para dentro mesmo, que ninguém vê, aí fica muito mais fácil de ser tratado. Mas, queridos, não permita que aquilo que aconteceu ontem, semana passada, mês passado, venha fazer com que você venha estar sangrando. E interessante, o veneno, depois de aplicado, né, ele é retirado do animal, do cavalo em si, e aplicado na pessoa, a pessoa reage. Mas nós, como os cristãos, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que está te envenenando, você pode agora inocular no Cordeiro, naquele que veio pagar um alto preço pela minha vida e pela sua também. E aquilo que a gente declara para o Senhor, aquilo que a gente entrega para o Senhor, é processado no sangue dele e volta para nós em cura, porque o sangue de Jesus cura. Então, não permita que aquilo que aconteceu na sua vida, seus planos que você criou, expectativas que você criou e não deram certo, se estão te envenenando, não fique paralisado. O seu legado é resgatar a memória que Deus permitiu que você fizesse. Você alcançou tantas vidas, por que parou? Ou por que está pensando em parar? Queridos, interessante, né, que tristeza, às vezes, elas são tão sutis, elas começam um pouquinho, daqui a pouco elas vão criando dimensões maiores, e maiores, e maiores, até fazer com que você pare, mas não pare. Salmo, no capítulo 34, no verso 4 e no verso 5, diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade, vossos rostos jamais experimentarão a decepção, mas isso somente para aquele que crê, que busca na palavra essa cura, essa nova visão, esse ânimo. Queridos, o Senhor já tinha dito, né? No mundo nós íamos ter aflições, mas o que a gente não pode perder é o bom ânimo. E o problema é que, às vezes, a gente não consegue detectar, identificar aquilo que está me afligindo, aquilo que está me incomodando. Cada um de nós tem um mal a ser resolvido. Algumas pessoas, às vezes, têm problema na área conjugal. Outras pessoas têm problema na área financeira, outras pessoas têm na área profissional. São situações de cada um, e isso é muito relativo. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: é não deixar de se perder na caminhada, porque em algum momento alguém vai querer estar te paralisando. Mas o Senhor manda te dizer nesta manhã, queridos, o teu legado já alcançou muitas e muitas vidas, então não desista, volta, que o Senhor tem muito mais ainda para fazer por você. Às vezes existem algumas armadilhas sutis, né? E porque quando lidar com isso, você vai, às vezes, criando expectativas e vai se envenenando sem querer. Essas armadilhas são os elogios. A mulher Tabita, ela já tinha um termo que, quando Pedro chega lá naquele lugar, pessoas já estavam mostrando para Pedro quem era aquela mulher, a diferença que ela fez na vida dele. Mas Provérbios, no capítulo 27, versículo 2, diz assim: seja outra pessoa quem te elogie e não a tua boca, um estranho e não tuas palavras. Muito bom quando alguém reconhece aquilo que você está fazendo. Muito mesmo. Agora, opa, voltou? Voltou, amor? Voltou. Amor, voltou, deu uma congeladinha antes de você cair e voltou. Se quiser vir para cá, mas estamos te ouvindo agora. Tá ouvindo? Então, tudo bem. Vocês entenderam até a parte do elogio? Sim, alguns elogios. Começa daí. Provérbio 27, versículo 2 diz assim: seja outra pessoa quem te elogie, não a tua boca, um estranho e não tuas palavras. Muito bom quando você tem uma referência, uma aferição de outra pessoa. Da mesma forma como o elogio, também acontece as críticas, né? Mas o elogio é algo que massageia o teu ego. Agora, terrível é quando o elogio ele passa a ser uma dependência, como se tivesse uma dependência química. Provérbios 27, versículo 21,
Diz assim, ó, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Tem elogios que às vezes te massageiam tanto, e tem, por causa disso, às vezes, por falta de elogios naquilo que você fez, você às vezes também vai estar desanimando, vai estar adoecendo, vai estar é, cansando, ou vai te faltando aquele combustível que é o elogio. Mas, querido, cuidado com isso, não se apegue a isso. Quem te dá força é o Senhor, quem te sustenta é o Senhor, quem te direciona é o Senhor. Às vezes, se não tiver reconhecimento, não fique preocupado com isso, porque o Senhor tem muito mais ainda para a sua vida. Então, cuidado com a tua vida espiritual, o teu legado, ele faz diferença na vida de tantas e tantas e tantas pessoas. Você não pode é só desanimar, queridos. Tem algo que às vezes de maturidade, de percepção. Tem situações, às vezes, que você faz, acha que não fez nenhuma diferença, se sentiu super prejudicado naquele momento. Um tempo atrás, foi um homem lá na nossa cena, e ele falou assim, rapaz, olha, eu estou precisando demais, cara, com a minha casa. Me dá alguma coisa aí para mim fazer, uma vassoura toda, me dá uma enxada, eu vou capinar lá. Espera aí, gente, vou levar o telefone lá para Como ele. Amor, deu uma congelada. Segura aí que eu vou levar o telefone aqui, você vai entrar tá por me aqui. ouvindo? Só tem como você vir para cá? Tá dando uma congelada. Pode deixar o seu aí, vem correndo. Caiu. Espera aí, gente, que ao vivo é assim mesmo. E aí, Acho que o amor? sinal. Tá ouvindo agora? Um pouco, mas tá congelando. Quer vir para cá? Vou para Pode aí, deixar fala. o seu telefone aí que eu troco de lugar. Então tá, tô indo para aí. Tá. Ao vivo é assim mesmo. Segura aí onde você tá, hein? Então tá. É Ao tão longe que vivo ele é vai chegar em melhor. 2 segundos. Ao vivo é melhor. Enquanto isso, vai comentando aí. Vem ele correndo. Espera aí. Que palavra, hein, gente? Meu Deus. Pronto, aqui estou. Poxa, muito bom vir visitar minha esposa. Gente, coisa mais linda. Mas aquilo que eu estava falando sobre, às vezes, críticas e elogios, sobre dependências de receber elogio naquilo que a gente está fazendo, é terrível. E aí eu tô falando sobre essa situação de um homem que foi lá na nossa oficina e ele queria desesperadamente algo para fazer porque ele precisava levar o alimento para casa. Eu fui e falei para ele assim, rapaz, não precisa não, cara. Toma aqui esse dinheirinho, vê lá se pode te atender. E aquele homem, ele meio desconfiado, falou assim, cara, mas eu não vou precisar fazer nada. Eu falei assim, não, cara, você tem logo que correr antes que o mercado fique mais cheio, você aproveita agora na parte da manhã e corre lá. A gente às vezes fica pensando assim, poxa, mas tem tanto 71, tanta pessoa querendo se aproveitar desses momentos, mas o Espírito, muitas das vezes, quando você está em comunhão com o Senhor, ele te abre alertas e ele também te direciona pessoas. Às vezes, o nosso estado emocional que às vezes bloqueia as ações do Senhor. Eu sei que eu pude ajudar aquele homem. Passou um ano e pouco. Um dia foi um rapaz lá para levar um serviço, deixou uma caixa de marcha lá para fazer o serviço e também ia embora. Daqui a pouco ele parou, deu a meia volta e disse assim, ó, você é o Rogério? Eu falei assim, sou. Rapaz, há um tempão atrás, um amigo, vizinho meu, veio aqui e você pôde ajudar ele. Ele só mandou te dizer o seguinte, a história dele mudou, ele arrumou um emprego, mas aquilo que você fez para ele marcou definitivamente o coração dele. Aí eu falei assim, graças a Deus, graças a Deus. E naquele dia, quem precisava receber uma palavra era eu.
às vezes o teu legado vai te resgatar em dias difíceis. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor colocou você para fazer. Às vezes, com ações pequenas, você faz muito mais diferença da forma como você pensa. Então, se o Senhor te levantou, queridos, se você é uma Dorcas ou um Dorcas, o mais importante de tudo é que você não pode parar de servir aqueles que estão próximos de você, porque você está servindo ao Senhor. E em todo o processo, das nossas vidas, em algum momento, às vezes a gente é redirecionado, né? E redirecionamento, às vezes, eles podem causar certos incômodos. E a gente corre de incômodos. Tudo aquilo que nos incomoda, nós temos tendência a correr disso. Mas Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, diz assim: toda correção de fato no momento em que ocorre não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ele foram disciplinados. Às vezes, queridos, a gente precisa ser redirecionado. E para ser redirecionado, algumas coisas precisam ser mudadas aqui. Às vezes, algumas coisas são mudadas de forma bem mais fácil, outras de forma bem confrontadora. Mas o importante de tudo é o Senhor que está mudando o direcionamento da sua vida. Então, não se frustre, não fique parado. O Senhor sempre tem alguma coisa para você estar fazendo. Amém? Vamos orar? Que eu já vou encerrar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela vida, Senhor, de cada um dos teus servos, Senhor, que aqui se encontram. Pai, permita, Senhor, que todo aquele, Senhor, que de alguma forma está enfermo na alma, Senhor, seja curado, seja sarado, e se está com a enfermidade muito maior, Senhor, se paralisou por completo, seja ressuscitado nesta manhã. Pai, permita, Senhor, que nós possamos dar frutos, Senhor, porque nós fomos chamados para dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, cada área da nossa vida, Pai, e permita-nos, Senhor, metermos a mão no arado, Pai, e fazermos a Tua vontade. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada uma família aqui representada. Entra, Senhor, com a Tua provisão em cada área, Senhor, que precisa, Senhor, ser tratada. E que, de alguma forma, Senhor, todos aqueles que forem alcançados, Senhor, sejam, Senhor, servos teus produtivos e que tudo, Senhor, venha a ser para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Assim nós abençoamos a vida de cada um que aqui se encontra, daqueles, Senhor, que também vão ouvir outro dia, Senhor, mas que o teu Santo Espírito, Pai, possa alcançá-los da mesma forma. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer, Senhor. Assim nós oramos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui a minha esposa com a palavra. Amém, gente. Meu Deus, é meu marido, hein? Presente de Deus para minha vida, para minha família. Olha, amanhã é quinta de oração, não desanima não. Pega essa palavra e coloca em ação. E sexta-feira é ceia, vamos sentar à mesa, vamos estar todos prontos aqui para sentar à mesa e fazer o melhor. Beijo no coração de vocês, fiquem na paz, orem pela minha família, grande tem sido a luta, mas o Senhor é que nos dá força, viu? Beijo grande no coração de vocês, eu amo minha família e até mais. Paz a todos.